A ideia de fração, ela quer dizer quebrar, dividir, fracionar, fragmentar. Olha como é próximo a palavra de fracionar, fragmentar. Um exemplo seria Pedro quebrou o braço. Então o médico poderia falar Pedro fraturou o braço. Aqui eu tenho um osso partido ao meio. Então a ideia de fração geralmente é quebrar, dividir. Aqui, como você pode ver, eu tenho uma bolacha. Ela está inteira, então posso dizer uma bolacha. Mas a partir do momento que eu pego essa bolacha e divido ela em duas partes, eu quebro ela em duas, eu posso dizer, eu dividi a bolacha em duas partes. Então eu posso dividir essa bolacha em duas, então estou quebrando ela em duas partes. Então a bolacha ficou dividida em duas. E se eu tirar uma, se eu comer uma parte, eu represento lá em cima. Essa parte de baixo significa em quantas partes eu dividi. E a parte de cima significa quantas partes eu estou usando. Essa parte de cima, ela se chama numerador. E essa parte aqui de baixo, que é quantas partes eu divido, se chama denominador. Denominador. Uma outra forma de pensar seria nessa caixa de lápis colorido. Existem aqui 12 cores. Então, se eu tirar 3, eu posso representar dessa forma. Existiam 12 lápis coloridos e eu removi 3. A parte de baixo da figura significa em quantas partes eu divido. No caso aqui eu tenho que dividir em 3. Alguns tipos de fração são essas: própria, imprópria e aparente. A parte de baixo está dizendo para mim, divida a figura em 3 partes. A de cima, ela me informa, pinte 2. 1, 2. Dividi em 3 e pintei em 2. Ela é própria quando o denominador é maior que o numerador. Denominador e numerador. Ela é imprópria quando o denominador é menor que o numerador. Então, o denominador é menor que o numerador. Aqui ele me diz, dividir em 3 partes e pintar 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Uma fração aparente, a divisão é possível. Exemplo, eu posso dividir 6 por 3. Quanto é 6 dividido por 3? 2. Então aqui ele está me dizendo, dividir a figura em 3 partes iguais e pintar quantas partes? 6. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu divido 6 por 3, a resposta será 2. Aqui eu pintei a figura toda, e aqui a figura toda. Aqui é uma figura mais uma figura. Então, 1 mais 1 me dá como resposta 2. Uma fração própria, o denominador é maior que o numerador. Denominador maior que o numerador. Numa fração imprópria, o denominador é menor que o numerador. Denominador menor que o numerador. Numa fração aparente, a divisão é possível. 6 dividido por 3, 2. Algumas pessoas podem classificar a fração aparente como dizendo numerador é múltiplo do denominador. Então, 6 é múltiplo de 3.